Olá, boa tarde. O Instituto Fogo Cruzado mostra que discursos a favor das armas crescem no Congresso Nacional. Glauco de Queiroz. Só no ano passado, as falas em defesa do armamento da população foram 3 vezes mais frequentes do que as falas em contrário. A conta de luz vai ficar mais cara agora em julho. Kelly Oliveira. Nós perdemos o contato com a Kelly, já a gente volta com essa informação, é importante para você e tem a ver com tempo e temperatura. As temperaturas despencaram no sul e sudeste do Brasil. Dimas Soldi. São Paulo teve a tarde mais fria do ano e hoje o dia continua gelado por aqui. O sul do país está enfrentando uma onda de frio que vai até quarta-feira. Em algumas áreas houve geada. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram menos 5,5 graus. O lago da praça da cidade chegou a congelar, como você vê aí. Fique com a gente, fique bem informado agora. Começamos a edição de hoje com uma discussão fundamental para o Brasil. Um estudo do Instituto Fogo Cruzado, divulgado hoje também, aponta que discursos a favor das armas aumentaram nos últimos 10 anos no Congresso Nacional. Só no ano passado foram 3 vezes mais frequentes do que as falas contra os armamentos. Glauco de Queiroz está lá no Congresso. Tem detalhes para a gente desse estudo ao vivo. Oi, Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, para elaborar esse estudo, o que chama o que o Congresso Nacional fala sobre o armamento civil, os pesquisadores do Instituto Fogo Cruzado analisaram 1.977 discursos proferidos nas tribunas da Câmara e do Senado nos últimos 70 anos. E uma das constatações que os debates sobre o assunto eram incipientes até 2015, com exceção de 2003, quando houve a votação do Estatuto do Desarmamento. Portanto, a partir desse período de 2015, houve a entrada no Congresso de mais parlamentares com perfil conservador. Com isso, se intensificaram os debates sobre esse assunto, porém com mais a defesa do armamento da população. Foi então que o Brasil assistiu a uma virada dessa orientação dentro do Executivo durante o governo de Michel Temer. Nesse período começou a flexibilização das normas de uso, de circulação de armas e munições, o que foi aprofundado durante o governo de Jair Bolsonaro. Já em 2023, durante o governo Lula, houve uma mudança nessa orientação, mas não se refletiu exatamente aqui dentro do Congresso. As tribunas tiveram 75 discursos a favor da população armada e 24 contrários. O resultado, Luciana, se reflete nas ruas. Só para ficar aí num exemplo, metade dos feminicídios no país ocorridos entre 2012 e 2020 envolveram armas de fogo. Vamos conferir agora na reportagem mais detalhes sobre essa pesquisa. Até 1996, o tema das armas de fogo era pouco mencionado no Congresso. Foram 56 discursos, mas de 2015 a 2018 ocorreu uma virada para a posição pró-armamento, com a ascensão de políticos conservadores. Para se ter uma ideia, foram 272 discursos, com mais de 70% proferidos por armamentistas. Nesse período, os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores ganharam o direito de se deslocarem com a arma pronta para uso. E de 2019 a 2022, decretos de Jair Bolsonaro ampliaram o prazo de validade dos registros de armamentos e aumentaram o número desses itens autorizados para moradores em áreas rurais, a cidadãos comuns e CACs. A pesquisa também trata um perfil dos defensores das armas no Congresso. A grande maioria é homem e branco. Na legislatura atual, esse grupo é mais de 2 vezes maior que a bancada pró-controle de armas. A ex-diretora da Americanas, Ana Cristina Ramos Saicali, chegou em São Paulo hoje de manhã. Ana Cristina estava na lista de foragidos da Interpol, assim como o ex-CEO da companhia, Miguel Gutierrez, investigados por fraude contábil na empresa superior a 25 bilhões de reais.
Na última sexta, a Justiça decidiu substituir a prisão preventiva de Ana Ramos Saicali pela medida cautelar com proibição de se ausentar do país. Ela é considerada uma das principais envolvidas no esquema de fraudes fiscais nos balanços da Americanas. Já o ex-CEO do grupo, Miguel Gutierrez, foi solto neste sábado em Madrid, na Espanha, após prestar depoimento às autoridades espanholas. Ele havia sido preso na sexta. Segundo a defesa, ele jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e vem colaborando com as autoridades. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nas casas dos ex-diretores da Americanas no Rio. Segundo as autoridades, havia uma contabilidade inflacionada pelos executivos e quanto mais a empresa lucrava, eles ganhavam por ano prêmios milionários. Existiam dois balanços financeiros, um real e outro fictício. Os crimes investigados são manipulação de mercado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O desvio passou de 25 bilhões de reais. Um avião da companhia Air Europa precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Natal na madrugada desta segunda-feira. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após uma turbulência. O voo saiu da Espanha com destino ao Uruguai. Em nota, a companhia aérea informou que o voo foi desviado para Natal devido à natureza da turbulência e por razões de segurança. Vamos agora a São Paulo, porque as temperaturas despencaram no sul e no sudeste. A capital paulista teve a tarde mais fria do ano. A cidade está em estado de alerta para baixas temperaturas. O repórter Dimas Soldi tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Dimas, boa tarde, bem-vindo. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje a temperatura mínima ficou em 11 graus por aqui. Em alguns bairros da cidade a sensação foi ainda de mais frio e a temperatura hoje não passa dos 18 graus por aqui. Ontem, São Paulo teve a tarde mais fria do ano até agora, com 15 graus. Em alguns bairros, os termômetros pararam nos 13 graus. E ontem, 60 pessoas foram acolhidas em um abrigo montado em uma estação de metrô da cidade. E a prefeitura deu início à operação Baixas Temperaturas para acolher as pessoas mais vulneráveis. E o mês de junho foi o mais seco desde 1995, quando a prefeitura iniciou as medições. Choveu apenas 1% do que era esperado para todo o mês. Luciana. Muito obrigada, Dimas. O sul do país está enfrentando uma onda de frio que começou na sexta-feira e só deve terminar na próxima quarta. Em algumas áreas houve geada. Ontem, a mínima oficial em São Joaquim, Santa Catarina, foi de menos 5,5 graus. Os estados mais afetados pela onda de frio são o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, essa condição acontece devido à passagem de uma frente fria acompanhada de uma forte e ampla massa de ar de origem polar, aliada ao ar frio e seco. O INMET registrou temperaturas negativas em 37 cidades. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram menos 5,5 graus. O lago da praça da cidade chegou a congelar. Hoje e no fim de semana, várias cidades do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, Porto Alegre, tiveram geada de intensidade moderada a forte. O INMET também não descarta mais queda de gelo até quarta-feira. Ontem, Porto Alegre e Curitiba também tiveram recordes de baixa temperatura no ano. De acordo com o INMET, a capital gaúcha marcou 4 graus. Já Curitiba foi a capital mais fria do país neste domingo, com 1,7 graus. Hoje, as mínimas nas capitais do sul devem ficar entre 4 e 6 graus e as máximas não passam dos 18 graus. A capital gaúcha teve a manhã mais fria do ano nesta segunda-feira, com mínima de 2,4 graus. Quem tem as informações é a repórter Lisele Félix, da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O registro é da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia do bairro Belém Novo, na zona sul da cidade. No centro, para enfrentar o frio, a população saiu bem agasalhada. É o clima perfeito para casacos mais quentes, mantas e toucas. O dia ensolarado também ajuda a aquecer.
3 municípios registraram temperaturas negativas na serra. A partir de amanhã, a massa de ar polar começa a enfraquecer e as temperaturas voltam a aumentar. De Porto Alegre, Lisele Félix. O Ministério Público Federal começou a monitorar a fiscalização e as medidas de prevenção às queimadas no Pantanal, Mato Grosso do Sul. A repórter Maíra Heinen tem informações para a gente ao vivo. Oi, Maíra, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Pois é, o Ministério Público resolveu pedir ao IBAMA a criação de uma brigada permanente do Preve Fogo ali na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Também decidiu monitorar as ações de fiscalização dentro das áreas de interesse da União, que são terras indígenas, áreas quilombolas e áreas de proteção ambiental. Eles contam com a parceria da Polícia Federal, que abriu um gabinete de crise para apurar esses casos. Mais de 360 funcionários do governo federal estão na região, atuando em 23 frentes. E outro apoio na luta contra o fogo é o avião KC-390 da FAB, que consegue levar aí para as áreas de queimada cerca de 12 mil litros da água. Com maior seca em 70 anos, o Pantanal registrou até o domingo mais de 3.500 focos de queimada. Em Corumbá, 2.356 focos. Luciana. Muito obrigada, Maíra. Vamos sair agora um pouquinho do Brasil para te dizer que, na França, manifestantes foram às ruas para protestar contra a vitória da extrema-direita no primeiro turno das eleições legislativas. Centenas de pessoas se reuniram na capital francesa na noite de ontem, após a vitória do Reunião Nacional, partido de extrema-direita de Marine Le Pen. Manifestantes entraram em confronto com a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo. Segundo o Ministério do Interior francês, a sigla de Le Pen obteve 33% dos votos. A Nova Frente Popular, um grande bloco de partidos de esquerda, ficou em segundo lugar, com 28%. E o bloco centrista do presidente francês, Emmanuel Macron, terminou em terceiro, com 20% dos votos. O pleito foi convocado antecipadamente no início do mês pelo presidente francês. Diante do resultado ruim do seu partido e o avanço da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu, Macron fez uma manobra arriscada, dissolvendo o legislativo e convocando nova votação. Ontem, antes mesmo da divulgação dos resultados, Macron sugeriu uma aliança ampla entre candidatos republicanos e democráticos para o segundo turno das eleições que acontecem no próximo domingo. Já Marine Le Pen pediu aos franceses que deem a maioria absoluta no parlamento à sua sigla no segundo turno. O sistema político da França é semipresidencialista. Os eleitores elegem os partidos que vão compor o parlamento e a sigla, ou a coalizão que obtiver mais votos indica então o primeiro-ministro, que governa o país em conjunto com o presidente. Já o presidente é eleito em eleições presidenciais diretas e separadas das legislativas. Hoje, o atual primeiro-ministro é Gabriel Attal, aliado de Macron. Mas se as pesquisas se concretizarem, quem deve assumir o cargo é o Jordan Bardella, de apenas 28 anos, o principal nome do partido de Le Pen. Nos Estados Unidos, uma pesquisa realizada pela emissora CBS News indicou que 72% dos eleitores americanos acreditam que Joe Biden não deveria disputar a reeleição em novembro. A nova pesquisa ouviu 1.130 eleitores entre 28 e 29 de junho, período após o debate em que o desempenho do candidato democrata foi criticado. Em fevereiro, o número de eleitores que se posicionavam contra a candidatura de Biden era de 63%. Entre os eleitores do Partido Democrata, 46% afirmam que o atual presidente não deveria concorrer, contra 50% que disseram acreditar que Biden deve sim tentar a reeleição. Já em relação a Donald Trump, 54% dos eleitores gerais afirmam que ele não deveria participar da disputa. Entre os eleitores do Partido Republicano, porém, somente 15% disseram que ele não deveria tentar voltar à Casa Branca, contra 85% que defenderam a presença de Trump no pleito.
Biden tem 81 anos e, após o desempenho considerado fraco no último debate, tem crescido a pressão para que ele deixe de concorrer à reeleição. No fim de semana, editoriais publicados pelos jornais The New York Times, The Wall Street Journal e Financial Times e a revista The Economist pediram que o atual presidente desista da disputa. Nos editoriais, as publicações expressam preocupação com ameaças à democracia que poderiam representar um eventual novo mandato de Donald Trump e dizem achar que Biden não conseguiria derrotar o adversário. O mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, conversou com a gente mais cedo sobre o avanço da extrema-direita na França e comentou as pesquisas que apontam a fragilidade de Joe Biden. As pesquisas, elas não focam na idade, mas sim na capacidade mental do Biden. O segundo ponto é que ele já vinha antes mesmo dessa pesquisa apresentando dificuldade em vencer o Trump, apesar de todos aqueles absurdos que nós observamos ao longo da sua presidência, né? Como tentativa de golpe, a maneira como lidou com a pandemia também. Antes mesmo dessa pesquisa, outras já mostravam uma preocupação da população em relação à disposição do Biden. E o debate, que tinha como objetivo reverter essa percepção, no fim das contas, fez com que ela ficasse ainda mais acentuada. Isso fez com que a estratégia da campanha do Biden fosse mudada, então ele admitiu publicamente dificuldades físicas, não cognitivas, mas físicas, o que aumentou a inquietação dentro do Partido Democrata sobre a sua aptidão para o cargo. A equipe do Biden argumenta que a competência percebida não será um fator decisivo nas urnas. Eles acreditam que os eleitores avaliarão seu histórico e serão motivados pela aversão a um possível segundo mandato do Donald Trump. Eu, particularmente, acho essa estratégia bastante arriscada, até mesmo porque isso tudo causou pânico entre os doadores e os estrategistas democratas. Então, o Biden agora ele vai investir em destacar os pontos negativos do Trump, que por sua vez vai usar as imagens do debate para atacar o Biden. Existem conversas para a substituição do Joe Biden, mas até agora ele tem demonstrado interesse em continuar na disputa. Alguns nomes surgiram em um primeiro momento, como a Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, o Gavin Newsom, da Califórnia, e a própria vice Kamala Harris. Mas para isso o Joe Biden ele precisaria desistir oficialmente. Algo que ele até agora não demonstra interesse em fazer. Fato é que se o Donald Trump for eleito, nós observaremos os Estados Unidos caminharem para a mesma direção de outros países do mundo, como foi o caso da França nas eleições do último fim de semana, na qual a extrema-direita ganhou bastante terreno. Isso acaba sendo negativo principalmente para o Brasil, já que esses grupos de extrema-direita defendem políticas econômicas bastante protecionistas, o que acabaria dificultando as exportações brasileiras para esses lugares, podendo afetar inclusive o agro brasileiro. Voltamos ao Brasil para dizer que entram em vigor este mês algumas das principais regras do calendário do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições municipais de outubro. A Alessandra Lago tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Alessandra, boa tarde, bem-vinda. Sim, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, no próximo sábado, exatamente 3 meses antes do primeiro turno das eleições municipais, não será permitido nomear, contratar e demitir por justa causa servidores públicos. E a nomeação de novos servidores aprovados em concurso público só pode ocorrer se o resultado for homologado até a data. Os agentes públicos também ficam proibidos de transferir recursos do governo federal aos estados e municípios, com exceção de obras em andamento e nos casos de calamidade pública. Os candidatos não podem participar da inauguração de obras públicas. Também não será permitido publicidade estatal, nem pronunciamentos oficiais em cadeia de rádio e TV e divulgação de nomes de candidatos em sites oficiais. Já no dia 20 de julho, Luciana, começam as convenções dos partidos para a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. É também no dia 20 que começa a valer o pedido de direitos de respostas de candidatos e partidos contra reportagens, comentários e postagens que considerarem ofensivas na imprensa e nas redes sociais. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 de outubro. Luciana. Obrigada, Alessandra. O
A plataforma digital, um serviço ainda pouco conhecido dos brasileiros, está facilitando a doação de órgãos em todo o país. A repórter Cláudia Boiunga tem os detalhes. A nova ferramenta é chamada de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, na sigla AEDO. Qualquer pessoa pode informar que quer ser uma doadora. Segundo a legislação brasileira, a permissão para a doação em casos de morte encefálica depende da família. Mas o documento torna o desejo do paciente claro, ajudando os parentes no momento da decisão. Para solicitar a emissão desse documento, basta entrar no site aedo.org.br ou baixar o aplicativo e-notariado. Desde abril, quando a ferramenta foi lançada, quase 4.500 pessoas deram início à formalização da vontade de ser doador. Número 60% superior às mais de 3.000 doações de órgãos que efetivamente aconteceram em 2023, segundo o Ministério da Saúde. Atualmente, há mais de 42.000 pessoas que aguardam na fila por um transplante de órgãos no país, 500 delas crianças. E, no ano passado, 3.000 pessoas morreram à espera da doação de um órgão no Brasil. A conta de luz vai ficar mais cara agora, em julho. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai acionar a bandeira tarifária amarela neste mês. A repórter Kelly Oliveira traz detalhes para a gente agora ao vivo. Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos. A bandeira amarela foi acionada devido à necessidade de geração de mais energia pelas usinas termoelétricas, que têm custo maior que as hidrelétricas. A ANEEL diz que o cenário é de escassez de chuva, somado ao inverno com temperaturas acima da média histórica. Com isso, os consumidores vão pagar R$ 1,88 a mais a cada 100 kW por hora. Por exemplo, uma família que use por meia hora, todos os dias, um chuveiro de 4.500 kW, no fim do mês vai pagar R$ 1,13 a mais apenas pelo uso do chuveiro. Essa é a primeira alteração da bandeira desde abril de 2022, ou seja, foram 26 meses com bandeira verde, quando não há cobrança adicional na conta de luz. Esse sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar os custos da energia. Para a agência, com esse sistema, a população pode fazer escolhas de consumo reagindo à tarifa mais alta. Antes, o consumidor não tinha informação sobre a energia mais cara e o repasse do custo ocorria apenas nos reajustes anuais. Luciana. Muito obrigada, Kelly. O Plano Real está completando 30 anos hoje. A moeda tirou o país de décadas de descontrole da inflação e botou um ponto final em uma série de planos econômicos frustrados. Lembra da maquininha de remarcar preços? Quem está na minha faixa etária vai lembrar bem. Pois então, a maquininha é coisa do passado. Na hora do intervalo na TV, dava para ver como o dinheiro valia pouco na época da hiperinflação. Conjunto 3 em 1 Nacional 70/70 com caixas de 1.350.000 por 1.249.000 à vista. Entre as décadas de 80 e 90, essas maquininhas dividiam espaço com os consumidores nos corredores de lojas e supermercados. Serviam para remarcar os preços quase que diariamente. Em 1994, quando o real foi implantado, a inflação batia quase 5.000% em 12 meses. O plano, na verdade, era um plano que dependia da adesão popular. Não teve norma, não teve lei, não teve regra, não tinha punição. Quando você tem um projeto que tem uma visão de país e tem adesão da população, tudo fica mais fácil. O Plano Real aprendeu com os anteriores. Foi bem sucedido porque abandonou o congelamento de preços que intensificava os repasses. Foi bem sucedido também porque entendeu um problema que só existia aqui no Brasil: a inércia da inflação causada pela indexação da economia. A inflação de um mês era automaticamente carregada para o mês seguinte. A URV, Unidade Real de Valor, neutralizou essa inércia. A URV conviveu com a moeda inflacionada, o Cruzeiro Real, por 4 meses. A inflação corroía a moeda corrente, o Cruzeiro Real. Mas não, a URV.
Em 1º de julho de 1994, a URV deu lugar ao real, que nascia valendo $1. A sensação de que seu poder de compra está preservado, que a inflação é um mal, principalmente para os mais pobres e tal, e que depois permitiu transferência de renda, tudo aquilo vai se consolidando, né? E o real, ele sobrevive a mudanças de política, porque você vê, toda vez que a inflação chega a um determinado ponto, a sociedade reage, né? A sociedade reage, os políticos têm que, ela não posso entregar a inflação de volta, porque isso virou um bem da sociedade, é um bem de todos nós. O problema foi que essa estabilidade monetária, ela não veio sozinha, né? Ela veio dentro de um pacote que implicava não só reformas para estabilizar monetariamente as economias, mas também uma série de outras reformas no sentido de liberalizar as economias, sobretudo do ponto de vista financeiro. As altas taxas de juros, que até hoje tiram a competitividade da economia, são parte do pacote. No início do plano, a taxa chegou a 45% ao ano. Parte do pacote também é o chamado superávit primário, que determina o que é gasto do governo. Este ano, nós devemos gastar com juros da dívida pública 740 bilhões de dólares. O orçamento da educação inteirinho é 80 e alguma coisa. E quem que se beneficia dos 740 bilhões de reais que se paga de juros? Acontece que, como você sempre faz a conta só pelo resultado primário, a conta dos juros não entra. Continua a base da população na pobreza, né? E quando você tem a base da população na pobreza, eles compram pouco. Quando compram pouco, as empresas não têm para quem vender, certo? E o resultado é que você consegue o equilíbrio fiscal reduzindo o que o Estado deveria fazer, mais saúde, educação, investimento, etc., em vez de, pelo contrário, colocar dinheiro, certo, na base da sociedade para dinamizar o conjunto e a roda gira. O estado de São Paulo passou a emitir a carteira de identidade nacional no lugar da primeira via do RG. A medida começou hoje. Nós vamos voltar então com o repórter Dimas Soldi, que vai contar para a gente como vai funcionar por lá, né, Dimas? Isso aí, Luciano. Olha, por aqui os canais de agendamento foram inclusive ampliados para atender essa nova demanda. Por aqui começa hoje essa emissão dessa nova carteira de identidade e no Rio de Janeiro começa já também amanhã. Para tirar o novo documento é preciso apresentar CPF e certidão de nascimento ou de casamento. E essa primeira via é de graça. Essa nova carteira de identidade adota como número o CPF, por isso não será mais necessário ter 2 documentos de identificação. Ela traz também um QR Code para garantir mais segurança e, além disso, ela pode ser acessada também pelo aplicativo. A partir de 2032, a Carteira Nacional de Identidade será o único documento válido no país. Até lá, os documentos de RG disponíveis pelos estados continuam válidos. Luciana. Muito obrigada, Dimas. A gente exibe a partir de hoje, sempre às segundas-feiras, a série de reportagens especiais Caminhos da Resistência, que trata da luta de grupos perseguidos pela ditadura brasileira. Histórias pouco faladas. No primeiro episódio, falamos dos povos indígenas alvos de graves violações de direitos humanos. Graças ao trabalho da Comissão da Verdade, estão sendo revelados documentos tidos como perdidos, como o chamado relatório Jader Figueiredo, que denunciava crimes de assassinato em massa e tortura praticados contra diversas etnias. Nos últimos anos, esses registros têm permitido contar uma parte fundamental da história do nosso país. Um conceito de nacionalidade que não incluía todos. Durante a ditadura militar, mais de 8.000 indígenas foram assassinados. Outros sofreram tortura, foram escravizados e até proibidos de se comunicar na língua materna. Eu estou pedindo perdão
O reconhecimento das violações de direito veio com a primeira anistia coletiva concedida pelo Estado brasileiro a duas etnias, Krenak e Guarani Kaiowá. Foi daqui desse espaço, primeiro Museu Nacional do Índio, que saíram as denúncias do genocídio dos povos originários. Era violação de direitos humanos, são crimes de lesa humanidade, crimes de lesa pátria, o maior genocídio da história da humanidade. Existiam práticas de repressão, existiam práticas de concentração, existiam práticas de liberação de terra. Muitas vezes essas práticas visaram deslocar os povos indígenas das suas regiões para abrir essas regiões a grandes empreendimentos econômicos. Máquinas e recursos são destinados para a abertura de estradas. A Transamazônica virou um símbolo, né, de conquista da Amazônia. Há uma série de casos de povos indígenas que foram utilizadas técnicas terríveis, né, como a inoculação de vírus, da gripe, do sarampo. Quando não cooperavam com a chamada política desenvolvimentista militar, que incentivava o desmatamento, o povo Krenak e diversas outras etnias eram encaminhados para uma prisão. O chamado Reformatório Krenak foi criado em 1969. Uma etnia, um povo, uma nação inteira quase que foi dizimada ali. Mas não era só Krenak. Ali era levado Guarani, qualquer indígena rebelde, rebeliado. É reformatório porque a população indígena passou por vários tipos de disciplinamento. Esse período foi um período de estímulo à cooptação de indígenas dentro de diversos povos para que eles virassem uma guarda indígena e servissem aos interesses desse Estado ditatorial. A resistência indígena à ditadura ficou marcada na atuação do deputado federal Mário Juruna, eleito em 1982. Ele foi o primeiro indígena a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional. Na década de 1970, uma voz ativa pela demarcação de terra, contra roubos e assassinatos sofridos pelos povos indígenas. Eu estou aqui falando o nome de vocês, a consciência de vocês. Aqui casa do índio é casa de vocês. A resistência de Mário Juruna e tantos outros indígenas à ditadura foi ainda mais difícil, já que antes da Constituição de 1988, os indígenas não eram completamente emancipados, mas sim tutelados. Por um lado, a tutela evitou que muitas terras indígenas fossem vendidas à iniciativa privada. Por outro, afastou dessa população a cidadania, o pleno gozo de direitos para, por exemplo, apresentar uma denúncia ou ser parte em um processo judicial. Tudo era centralizado na atuação da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, sob o comando de militares. Esse movimento, que começa nos anos 70, ele se corporificou num movimento de crescimento para o processo constituinte. Há um momento icônico, né, com Ailton Krenak, fez um discurso extremamente importante, vestido de terno e gravata, e se pintou com genipapo, naquele momento marcando sua etnicidade. Para lideranças indígenas, o pedido formal de desculpas e anistia são marcos importantes, mas o país ainda não avançou na medida necessária. Semana que vem, na segunda-feira, traremos mais uma reportagem especial. Daqui a pouco nós vamos acompanhar a terceira edição da Feira do Livro em São Paulo. E tem o futebol. A gente volta já. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem CRB e Brusque. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do Nosso Futebol. Você conhece alguma potência mundial que não tenha um exército pronto para defender a pátria? Que não esteja preparado 24 horas por dia? Pois é, não existe. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado que trabalha no presente, com o olhar no futuro. As ações junto à sociedade mostram que somos um exército atuante e comprometido com a nação.
Exército Brasileiro sempre pronto, preparado para o futuro. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente. Aracide Carvalho. Ela era muito à frente. No consulado brasileiro em Hamburgo, ajudou vários judeus a escaparem do nazismo. Ela tinha calor humano dentro e fora. E durante esse tempo, conheceu e se apaixonou por Guimarães Rosa. Foi a musa dele. É o espaço do acaso na história. Esse viver ninguém me tira. Quinta, 21h. A capital paulista recebe a terceira edição da Feira do Livro, que vai até o próximo fim de semana. A empresa Brasil de Comunicação é uma das patrocinadoras da feira. Quem está por lá é a repórter Priscila Kersh. Oi, Priscila, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A movimentação foi grande já aqui no fim de semana, com a presença de escritores como a argentina Camila Sosa Villada. E até o próximo domingo, a Feira do Livro, que está montada aqui no estacionamento do estádio do Pacaembu, em São Paulo, tem uma extensa programação de atividades voltadas ao universo do livro e também conversas com autores, além da presença de 150 expositores entre editoras, livrarias e entidades ligadas ao livro, tudo com entrada gratuita. A empresa Brasil de Comunicação está presente aqui na feira. O programa Trilha de Letras da TV Brasil fez a gravação de 2 programas aqui. O Conversa com o autor da Rádio MEC também produz episódios por aqui. E a Rádio Nacional de São Paulo faz a sua primeira transmissão externa. Eu vou estar junto com o Guilherme Strozzi na apresentação do programa Tarde Nacional, todo dia, das 3 às 5 da tarde, diretamente aqui da feira, com tudo o que está acontecendo por aqui. Hoje a feira começou ao meio-dia e vai até às 9 da noite. Vai ter um debate sobre racismo nas escolas pela tarde. E à noite tem uma noite com escritores gaúchos com nomes como Mar Becker e Jefferson Tenório. Voltamos com você, Luciana. Imperdível. Obrigada, Priscila. Bom trabalho para você e para o Guilherme. Olha, vamos seguir para Mossoró, porque lá no Rio Grande do Norte, o São João deste ano acabou com um recital de poesia. A reportagem é da UERN TV, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. É no compasso do forró, sob olhares atentos, que as palavras ganham vida em formato de poesia. A arte da poesia é destaque na programação do Mossoró Cidade Junina. Além de apresentações do poeta que dá nome ao polo, outros artistas da região também têm destaque, mostrando a sua arte. O recital evidencia a importância da poesia na formação cultural e mostra também o papel transformador na vida de cada um. Para mim é tudo, porque se as pessoas hoje parassem para escutar poesia, escrever poesia, fazer poesia, o mundo era outro. João Neto é de Equador, no interior do Rio Grande do Norte, e escreve poesias desde a infância. Hoje, aos 15 anos, ele fala de sua motivação para praticar o ofício. O que me motiva é justamente ver a reação das pessoas quando vem a gente recitando a poesia. Porque a poesia ela tem esse dom de emocionar, de fazer rir, de fazer refletir. E é realmente muito importante e motiva muito a gente a continuar nessa arte. A semana começa com a bola rolando aqui na TV Brasil. Pela Série B do Brasileirão Masculino, o CRB recebe o Brusque e você acompanha ao vivo. A transmissão começa às 15 para as 9 da noite. Não perca. Já pela Série A, o Flamengo venceu o Cruzeiro e garantiu a liderança por mais uma rodada. No Maracanã, Pedro fez 1-0 para o Flamengo. Matheus Pereira empatou para o Cruzeiro de fora da área e Fabrício Bruno fez de cabeça, 2-1. Flamengo segue na ponta, já o Cruzeiro está em 7º. No Morumbi, Caleri fez 1-0 para o São Paulo sobre o Bahia. Ferreira ampliou 2-0.
Gilberto descontou no segundo tempo e Luciano fechou o placar 3-1. O São Paulo está em sexto e o Bahia em terceiro. Em Salvador, Julimar fez o único gol do jogo. Vitória 0, Atlético Paranaense 1. O Vitória está em 15º, o Atlético é o 5º colocado. Lucero cobrou pênalti e fez Fortaleza 1, Juventude 0. Iago Pikachu ampliou. Everton diminuiu. Placar final 2-1. Fortaleza subiu para o 8º. Juventude ficou na 12ª posição. O Internacional saiu na frente do Criciúma. Gol de Bruno Henrique. Claudinho empatou 1-1. O Inter está em 10º, o Criciúma em 13º. Em Belo Horizonte, outro 1-1. Luiz Fernando fez 1-0 para o Atlético Goianiense. Paulinho empatou para o Atlético Mineiro. O Galo está em 11º. O time goianiense em 17º, na zona do rebaixamento. Por falar em zona do rebaixamento, o Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. Gol de Gustavo Nunes. O Grêmio está em antepenúltimo. O Fluminense segue na lanterna. Aqui comigo hoje a nossa comentarista Raquel Mota. Raquel, boa tarde, bem-vinda. Olha, a situação do Fluminense, o que está acontecendo cada vez pior. Eu fico esperando na semana seguinte falar alguma coisa boa, mas não estou conseguindo. Tá difícil, né, difícil. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Repórter Brasil Tarde. Mas parece que essa história tenebrosa do Fluminense tem outros rumos a serem tomados a partir de hoje. O técnico Mano Menezes parece ter se acertado com a diretoria do Fluminense e aí vem técnico novo. A grande questão é, o Mano Menezes joga um futebol muito diferente nas suas equipes daquilo que o Tricolores tinha acompanhado com o técnico Fernando Diniz, seu famoso dinizismo. Então, agora, esperar cenas dos próximos capítulos e eu espero que a Luciana traga notícias melhores para os Tricolores nas próximas rodadas. Quem sabe, né? Quem sabe semana que vem. Agora, Raquel, hoje tem uma rodada ainda, tem o Corinthians e Palmeiras. Isso. A gente viu que o Flamengo no fim de semana aí abriu uma distância, né? Mas será que o Palmeiras chega agora no Flamengo mais pertinho? Ganhando hoje, se ganhar, né? Hoje com o Palmeiras jogando em casa contra o Corinthians, aquela clássico, né, do futebol paulista, do futebol nacional, a coisa está um pouco mais difícil para o Corinthians. Mas o Palmeiras jogando em casa tem a chance de vencer. Quem está de olho nesse jogo, além dos flamenguistas, óbvio, são os vascaínos. Porque se o Corinthians vence o Palmeiras, ele acaba passando o Vasco e aí joga o Vasco para o Z4. Já se o Palmeiras vencesse, encosta no Flamengo, mas o Flamengo ainda tem uma gordurinha ali de mais alguns pontos à frente do Palmeiras e ainda permanece como líder no final dessa 13ª rodada do Brasileiro. E aí, o que os vascaínos vão escolher? Torcer para que o rival fique mais distante ou torcer para que o seu time fique longe do Z4? Os vascaínos eu não sei, mas os flamenguistas hoje acho que são corintianos, viu? Obrigada, Raquel. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, 15 para 1 da tarde. Tchau.